A paz do Senhor, querido, mais uma vez, aqui Pastor Leonardo, para mais uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Nessa noite eu quero falar sobre você que tem sido chamado, você que ainda não está no centro da vontade de Deus, você que já ouviu a palavra do Senhor, mas que ela ainda não adentrou teu coração. Você que já ouviu a palavra do Senhor, mas ainda não assimilou o que Deus queria de você. Eu quero compartilhar contigo a palavra do Senhor, quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 54. Uma palavra bem conhecida nossa. Eu creio que você já ouviu. Lucas 22, 54, diz assim: então prendeu-o e levaram e introduziram a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Entretanto, uma criada, vendo assentar perto do fogo, fitou neles os olhos e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um dos tais. Porque Pedro, porém, protestava: homem, eu não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor que dissera: hoje 3 vezes me negará antes que o galo cante. E então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Eu quero falar para você, querido. Aqui nós lemos a passagem em que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Jesus tinha avisado ele já desse acontecimento. Certa vez Jesus falou: eu vou ser entregue, eu vou ser morto. E Pedro falou: não, Senhor, eu vou contigo onde tu fores. E às vezes nós falamos isso, né? Não, Senhor, eu estou contigo. Mas na hora que nós somos provados, nós saímos fora. Então, foi isso que aconteceu com Pedro. E é muito fácil a gente julgar. Olha Pedro, misericórdia, negando Jesus. Olha Judas, traindo Jesus. Meu Deus, esses homens, meu Deus do céu, como é que pode Pedro andar com Jesus e negar? Como é que pode Judas trair? Mas eu te pergunto nessa hora, será que você não tem negado Jesus também? Será que você não tem traído Jesus também? É algo para a gente se pensar hoje. Aqui a palavra do Senhor diz que Pedro falou, que Jesus falou para ele: Pedro, você não vai comigo, porque hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E era uma madrugada fria, uma noite fria, em que Jesus foi levado preso, antes dele ser julgado naquela sexta-feira. E aqui a palavra do Senhor diz: então, prendendo Jesus, levaram e introduziram a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E você tem seguido Jesus como? De longe? Ah, já tenho religião, já tenho Deus e tenho Jesus. Irmão, todo mundo fala que tem Deus e tem Jesus. Mas o negócio é se verdadeiramente ele habita no teu coração. Apocalipse 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus está batendo na tua porta. E ele entra na tua vida, ele entra na tua casa, só se você permitir. Então, talvez você está como um Pedro. Você está seguindo ele de longe. Ah, ele está lá no céu, está longe. Eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para essas coisas não, mas eu tenho Jesus. Eu quero te dizer, meu irmão, você está seguindo ele de longe. Você está como Pedro aqui, ó. Estão levando ele e você está olhando de longe, está só assistindo. E aqui um pergunta para ele: ei, você estava com ele?
E ele fala, mulher, eu não o conheço. Uma mulher pergunta para ele, né? E ele fala, mulher, eu não conheço esse homem. Forte, né? E outro diz assim, não, você também estava com ele porque você é galileu. E ele fala, eu não sei o que você diz. Mas outro fala, e ele, não conheço esse homem. E quantas vezes nós temos feito isso? Nós também temos negado ele quando alguém nos chama para ir para o culto, alguém vem nos pregar a palavra, quando você começa a assistir um vídeo e desliga, quando você começa a assistir a palavra de Deus e para, quando alguém chega para você, te convida, você passa o convite e joga fora. Jesus, ele tem milhares de formas de falar contigo. Ele não vai baixar na tua frente, se materializar, ou mandar um anjo de 3 metros de altura, com asas gigantes, para pregar para você. Não, querido. Sabe quem vai pregar para você? Um pecador. Um ser humano de sangue, de carne. Esse que te fala. Então, querido, quando alguém chegar para você para falar de Jesus, ouça. Porque é o próprio Jesus falando. É o próprio Jesus te chamando. Quantas vezes eu te pergunto agora, Jesus não te chamou? Quantas vezes você não ligou a televisão e estava lá algum pastor pregando? Quantas vezes você não ligou o rádio e estava alguém falando? Quantas vezes você não ligou o rádio e estava um louvor tocando? Quantas vezes você não passou na porta da igreja e ouviu alguém pregando? Quantas vezes alguém não te deu um convitinho? Quantas vezes alguém não pregou para você? Mas de todas essas vezes você tampou seus ouvidos. Você preferiu acompanhar de longe. Você preferiu dizer, não, eu não conheço, eu não quero me envolver, eu já tenho religião, eu já tenho, não. Eu quero te dizer uma coisa, você está negando Jesus. E aqui ele continua falando que Pedro, da última vez que negou, o galo cantou. E ele lembrou daquelas palavras que Jesus tinha dito. E quando Pedro olha para o lado, Jesus estava olhando dentro dos olhos dele, falando, balançando a cabeça e olhando, Pedro, é assim? Esses 3 anos e meio foi para você falar que não me conhece? No momento mais difícil meu, você me abandona? Mas Jesus não te abandona, querido, nos momentos difíceis da tua vida. Quando foi que ele te abandonou? Nunca. Então Pedro lembrou das palavras. E o verso 62 diz, então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Chorou muito, com remorso, com tristeza. Por que eu fiz isso? Querido, então eu quero te dizer uma coisa, a palavra do Senhor lá em Mateus 24. Vou abrir para você. Diz que, no verso de número 29, e logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Assim como Pedro chorou ali amargamente, quando Jesus voltar, quando Jesus romper esse céu, aqui diz que todas as nações vão lamentar, vão chorar amargamente também como Pedro. Eu quero te dizer, querido, que você não seja um desses que esteja naquele dia chorando e dizendo, por que eu não aceitei? Por que eu não ouvi? Por que eu não fui? Meu irmão, hoje Jesus te chama. Faça como Mateus. Mateus, quando foi chamado, o nome dele era Levi. Ele estava na colhedoria, colhendo impostos. E Jesus passa por aquele lugar e Jesus fala para ele só uma palavra, me segue. E sai andando. E quando Jesus olha, Mateus está do seu lado. A palavra do Senhor diz que Mateus abandonou tudo e seguiu imediatamente. Meu irmão, quando Jesus falar para você algo, quando Jesus te chamar, meu irmão, esquece e agarra com ele, aleluia. Quantas pessoas seguiram Jesus? O próprio Zaqueu, Jesus falou, Zaqueu, eu quero hoje estar contigo, eu quero estar na tua casa.
Zaqueu abriu as portas da sua casa. E você tem aberto a porta da tua casa? Eu ainda quero te dizer, quero ler para você uma palavra que ainda está aqui em Mateus 24, verso 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Pastor, quando virá o fim? Quando esse evangelho for pregado a todas as nações, todos os reinos. Para quê? Por quê, pastor? Para que naquele dia, querido, ninguém venha dizer: eu não ouvi falar de Jesus. Ninguém tenha desculpa naquele dia. Todos vão ter ouvido falar de Jesus. Mas a grande questão não é se você ouviu falar, a questão é se você o recebeu como teu Salvador, como teu único e suficiente Salvador, como teu remidor. Aleluia. Não faça como Pedro, filho. Pedro, ele até negou, mas depois ele se reconciliou com Jesus, deu tempo. Mas não faça como esse exemplo, que talvez não dê tempo para você de reconciliar. Então o momento talvez de você reconciliar é hoje, agora, ouvindo essa mensagem. Eu não sei como ela chegou até você, mas se ela chegou até você, é porque Deus quer falar contigo. Então, querido, busca o Senhor. Ele tem coisas maravilhosas para você. Não fica seguindo ele de longe. Não fica dando desculpa. Não, eu não quero, eu já tenho religião, já tenho Deus, eu não quero. Não, você precisa ser íntimo dele. E eu vou ler a última palavra. Eu vou fechar essa mensagem, que está aqui em João, no capítulo 15. O verso é de número 22. Diz assim Jesus: se eu não viesse e nem houvesse falado, pecado vocês não teriam. Mas agora não tem desculpa de teu pecado. Você ouviu a palavra de Deus. Você sabe que Ele vai vir buscar os teus escolhidos. Você sabe que o tempo é vindouro. Você sabe que você precisa ter uma intimidade com Ele. Você sabe que você precisa andar com Ele. Então, querido, você não tem mais desculpa. Quer conhecer mais de Deus? Busque mais de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Ela é um manual de vida para você. Ela contém todas as respostas que você precisa. Eu quero te dizer algo nesse momento. Deus te ama e Deus quer te salvar. Deus, Ele quer curar a pessoa. Talvez você está com uma enfermidade. Deus quer te curar. Deus quer te dar bem nessa terra. Deus quer te dar. Mas além disso tudo, Deus quer te dar vida e vida com abundância. Deus quer te dar vida eterna, querido. O que adianta você conquistar todas as coisas nesse mundo e perder a tua salvação? O que dará o homem em troca da tua alma? Então, querido, essa mensagem é para você hoje, que está acompanhando Jesus de longe, que tem ouvido e tem negado. Aceita o convite. Vem para junto de Jesus. Abraça esse Deus que um dia morreu de braços abertos para te abraçar. Que um dia se deu por você. Que desceu do seu trono, não precisava, era Deus, desceu do seu trono para te salvar, para te resgatar do inferno e da morte. Que Deus te abençoe poderosamente, que essa mensagem possa falar poderosamente no teu coração e você medite nessa mensagem. E não negue mais o chamado de Jesus na tua vida. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.